Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso workshop Alcance e Impacto o Evangelismo na Era Digital. Eu sou a Aline Scarpione, sou gerente de marketing aqui na Christian Vision Brasil. E eu sou o Pedro, eu sou especialista em marketing aqui na CV Brasil. E você deve estar se perguntando, quem é a CV? Quem que é a Christian Vision? A CV é uma organização global que tem presença em mais de 35 países, que trabalha principalmente para que nesses países o nome de Jesus seja de fato levado às pessoas, a missão seja feita e o evangelismo seja feito. E a CV ela existe, né, desde 1988, né, quando ela foi criada ali na Inglaterra, e com o passar dos anos ela foi se espalhando pelo mundo. Hoje nós estamos, como eu disse, presentes em 35 países e estamos trabalhando, principalmente aqui no Brasil, para equipar e mobilizar a igreja para fazer evangelismo. Por isso a gente está aqui para trabalhar com você esse tema tão importante para nós e, né, que a gente gosta bastante, principalmente do evangelismo digital, como que a gente pode utilizar é, as mídias, como que a gente pode utilizar a internet e toda essa parte, né, de comunicação para levar o evangelho para as pessoas. Isso, e a gente não pode começar simplesmente falando: pegue seu celular, abra sua rede social e publique coisas. Existe todo um processo atrás disso, né? Enquanto você vai publicar esse conteúdo, tem muitos passos atrás. E aí hoje a gente quer conversar um pouco sobre isso, utilizando exemplos daquilo que a gente já faz aqui na CV, e eu vou começar pelas bases, pelo começo, né? A primeira coisa que a gente vai falar é sobre um conceito muito importante chamado STP e público-alvo. Talvez você não trabalhe com marketing ou talvez você conheça um pouco, você tenha algum conhecimento sobre essa área, mas a gente vai entender um pouquinho o que é necessário fazer para que você utilize as redes da sua igreja, da sua organização, do seu projeto ou até as suas redes sociais mesmo, para produzir conteúdos eficientes para alcançar pessoas e falar de Jesus para essas pessoas. E esse conceito STP, ele nasceu há muito tempo atrás, pensando justamente na questão que, antigamente, o foco da propaganda, da publicidade, eram os produtos. E, com o tempo, estudando e até vendo o contexto do mundo, aquilo que estava acontecendo, entendeu-se que o foco da comunicação em geral não deveria ser o produto em si, mas sim o consumidor. E aí é por conta disso as pessoas virando o centro da estratégia que nasceu esse modelo chamado STP, que é segmentação, targeting e posicionamento. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é cada um desses pontos e como eles podem ajudar a sua igreja ou a sua organização a iniciarem o evangelismo digital. Você tem que saber primeiro com quem você quer falar. E é por isso que a gente vai começar com a segmentação. O que é a segmentação? Ela é a parte onde você vai selecionar com quem você quer conversar. Existem diferentes maneiras de você segmentar a sua comunicação. Você pode, por exemplo, analisar a parte comportamental, ou seja, pessoas passando por determinadas fases de vida, vamos supor, adolescentes saindo da escola e indo para a faculdade. Eles estão num comportamento, numa fase de vida específica. Você pode selecionar o seu público dessa maneira. Ou você pode pensar da parte demográfica. Eu quero falar com homens, com mulheres, com jovens, com adultos, com pais, com mães. Você pode selecionar dessa maneira. Ou geográfica. Você pode escolher o seu bairro, a sua cidade, o local onde você está inserido para selecionar a sua comunicação e segmentar para esse público. E aí, a gente pode fazer isso, por exemplo, num contexto de igreja. Vou dar o exemplo da minha igreja. A gente está localizado num bairro de São Paulo e a gente quer alcançar esse bairro. A gente quer alcançar adultos, famílias, crianças. E aí a nossa segmentação é geográfica. A gente quer alcançar aquele bairro específico. E quando você for começar as suas iniciativas de evangelismo digital, você pode selecionar com qual segmento você quer trabalhar. Isso torna mais fácil a sua comunicação, porque você sabe especificamente com quem você quer conversar. Legal.
É exatamente esse selecionar da segmentação, né? Você escolher ali dentro da segmentação que a gente chama de targeting. Target do inglês vem de alvo, né? E você vai então escolher com qual público específico que você quer trabalhar. A Aline mesmo já disse, né? A gente tem aí segmentações geográficas, demográficas ou comportamentais. Você vai nesse momento, né, do targeting escolher qual desses vai ser o seu parâmetro para escolher o seu público. E aí, a partir disso, né, escolhi o parâmetro, qual você pode afunilar um pouquinho mais. Qual público especificamente eu quero trabalhar? Então, no exemplo, né, demográfico, a gente tem homens, mulheres, a gente tem jovens, adolescentes, a gente tem crianças. Qual desse público especificamente você quer trabalhar? Você tem facilidade, você consegue levar a mensagem do evangelho com mais facilidade. Qual desse público você vê que Deus te chamou para fazer isso? Deus te chamou para falar com esse público. E aí então é nesse momento que você faz o targeting, você especifica. Pega aí um papel e coloca no papel o público que você quer falar. Se o seu chamado, né, seu ministério é para trabalhar com adolescentes que moram em São Paulo, que ou moram, né, na sua cidade, no seu bairro, que estão, né, no ensino médio. Coloca isso no papel, escreve certinho. E aí você vai ter então o seu público um pouco mais delimitado, mais específico aí para você maximizar o seu impacto, maximizar o alcance também do evangelho. E isso é muito interessante porque existe uma frase muito conhecida, né? Que quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. Então, não tenta atirar para todos os lados. Escolhe um público bem definido e trabalha com esse público da melhor maneira possível. Consome aquilo que esse público consome, lê aquilo que esse público lê, usa as redes sociais que esse público usa, assiste os filmes que esse público usa, vai atrás, pesquisa, procura, conversa com um chat GPT, por exemplo, para perguntar e conhecer mais. Busca todo tipo de informação ali do seu público que você está escolhendo. Isso é fazer um bom targeting, quando você senta para pesquisar o que o seu público está consumindo e como que você pode inserir a mensagem do evangelho no meio, né, de todos os conteúdos que o seu público consome. Isso é bem importante porque eu fico pensando assim, é até mais fácil, né? Quando a gente sabe com quem que a gente quer falar, fica muito mais direcionado e mais fácil de você entender, fica mais tranquilo de você entender com quem que você quer falar. Como o Pedro falou, se você quer falar com todo mundo, você não vai falar com ninguém. Então, eu sei que às vezes pode parecer tipo, eu sou uma igreja, eu quero alcançar todo mundo, eu não quero restringir ninguém. E tá certo, a gente não vai restringir pessoas. Mas quando a gente está falando de comunicação, especialmente se você ou a sua igreja nunca tiveram um ministério de comunicação digital, de evangelismo digital, é importante que você, nesse primeiro momento, deixe muito afunilado para que você tenha certeza que a sua mensagem vai estar sendo entregue para quem você realmente quer falar. E, com certeza, vão aparecer pessoas que não são o seu público. Mas também pode ser uma oportunidade, né, delas acabarem fazendo parte, conhecendo a sua igreja, conhecendo o evangelho também. Mas quando a gente está pensando em comunicação, é importante ter isso ali bem anotado e definido para que você não se perca, para que seja mais fácil de produzir coisas que vão alcançar pessoas para Jesus. Com certeza. E, continuando, a última letra da nossa sigla, o P de posicionamento, também é algo que às vezes é um pouco difícil da gente pensar, principalmente quando a gente está nesse contexto geral de igrejas, mas que também ajuda a tornar a nossa comunicação, a nossa mensagem autêntica e relevante. Por quê? Você vai se posicionar como alguma coisa. Então vamos imaginar que a sua igreja ela quer se posicionar como uma igreja que serve o bairro, que serve as pessoas que estão ao redor dela. Essa tem que ser a imagem que a sua igreja vai passar. Por quê? Porque assim é mais fácil fazer com que o seu público-alvo coloque essa imagem na cabeça. E aí, quando ele olhar para sua igreja, para aquilo que a sua igreja está produzindo, eles vão saber que você é uma igreja que está ali para abraçar o bairro. E vou dar um exemplo daquilo que a CV tem feito. A CV, o posicionamento dela é ser uma organização
que equipa a igreja e produz recursos para o evangelismo digital. Então, a gente quer que as pessoas, quando elas ouvirem falar da CV, elas saibam que a CV está produzindo materiais digitais para que elas falem de Jesus e tá com essa vontade, esse objetivo de equipar a igreja, para que a igreja possa fazer o mesmo. Então, o posicionamento ele serve justamente para trazer esse propósito para aquilo que você está fazendo e você pode utilizar de coisas como um apelo mais emocional, um apelo mais para a comunidade ou de propósito para se conectar com esse público que você já segmentou e aí você já escolheu e agora você vai escolher a mensagem que conecta com ele. No fim, agora é o como que você vai se comunicar, né? Sim. É o momento em que você vai definir aí a forma como você vai alcançar essas pessoas que você já pensou ali previamente. E então, fica o nosso desafio agora, enquanto você está aqui participando do workshop, puxa aí um caderno, um papel ou abre o bloco de notas do seu celular e coloca essa sigla, né, STP, escolhe uma segmentação. Escolhe aí um target e aí depois coloca então o seu posicionamento. Não precisa fazer isso agora porque esse exercício ele é bem reflexivo. Você não vai conseguir pensar e pesquisar e buscar todas as informações que você pode colocar nesse exato momento. Mas depois, quando você estiver aí sozinho na sua casa ou até com uma equipe de comunicação que você estiver criando, senta com esse pessoal, explica essa questão toda do STP e começa a trabalhar nessa sigla, né, na segmentação, no target e também no posicionamento, que eu tenho certeza que essa ferramenta vai ajudar muito na forma como você vai comunicar o evangelho aí através do seu projeto de evangelismo digital. Sim. E de primeira, isso pode parecer meio denso, meio estranho, tipo, por que que eu preciso pensar coisas meio mercadológicas para minha igreja? Mas você vai ver que isso acaba ficando cada vez mais fácil conforme você vai fazendo. Lógico que a gente não vai mudando o nosso STP de tempos em tempos, né? É bem mais contínuo, mas às vezes para campanhas específicas a gente trabalha isso e a gente vai passar alguns exemplos aqui do que a cerveja faz. Mas conforme você vai fazendo esse exercício, fica muito mais fácil de você entrar na rotina, né? Sim. É uma coisa que até a gente aqui, como CV, deixava isso de lado, mas porque a gente entende que a gente conhece o nosso público, mas a gente percebeu que as campanhas, por exemplo, de Natal, de Páscoa, onde a gente não fez esse exercício reflexivo antes, elas não tinham a mesma eficiência, porque a gente saía criando coisas, né? E a gente não pensava em quem ia receber aquilo. Então, esse é um exercício que pode parecer meio complexo, mas a gente encoraja você a investir um tempo mesmo fazendo isso para que aquilo que você quer fazer possa servir as pessoas de uma maneira muito mais coerente, muito mais efetiva. E tem uma coisa que a gente nem tinha separado tanto para falar sobre isso, e muitas vezes até meio batido, todo mundo fala sobre isso. A partir desse público-alvo, cria uma persona. O que é uma persona? É um personagem. É Uhum. um personagem fictício ali que você vai criar, vai dar um nome para ele, vai colocar ali a idade, o sexo, enfim, tudo aquilo, todas as características dessa pessoa, o que essa pessoa consome e tudo mais, porque vai ficar muito mais fácil de você depois quando estiver gravando um vídeo, por exemplo, olhar para uma câmera e imaginar que você está falando com esse personagem. Sim. Ou então você está produzindo um post ou um material gráfico, por exemplo, uma identidade visual, você sabe quem que é essa pessoa, você sabe o que ela consome, você sabe o estilo que ela gosta, e vai ser muito mais fácil de você puxar as referências que você precisa ali para produzir o conteúdo que você quer produzir. Então, cria uma persona também. Ela vai ajudar bastante na hora de você comunicar o evangelho e tenho certeza que essa é uma ferramenta muito poderosa e muitas vezes até tipo já batida assim, né? Todo mundo fala, cria uma persona, mas ela é realmente muito importante para você fazer e comunicar o evangelho. Sim, e até um exercício que de primeira é meio engraçado. Eu lembro quando a gente montou as nossas personas aqui na CV, o pessoal ficava dando risada, né? Tipo, a Juliana, o Carlos. Ela tem nome Tem mesmo, ela nome. tem nome, ela tem um rosto, ela tem uma idade. E era interessante porque a gente colocou até quais páginas essa pessoa acompanharia. E Uhum. até isso é importante. Porque se você sabe que a pessoa com quem você quer falar, né, o público em geral acompanha a página Y, se eu produzir coisas muito parecidas com a página A,
não, é muito diferente. Lógico, a gente não vai copiar conteúdos uns dos outros, mas entender ali a linha de raciocínio, a linha editorial que está sendo criada, para que aquilo que chamou a atenção da pessoa nessa página aqui também chame atenção na sua. Então é muito importante a gente pensar nessa questão das personas, e eu tenho certeza que quando você estiver fazendo isso, você vai se divertir, porque é um exercício muito legal. Você está realmente construindo uma pessoa ali que vai ouvir e entender aquilo que você quer falar com ela. E agora, a gente vai para uma parte que ela também é bem importante para que a gente consiga construir aquilo que a gente quer falar com as pessoas, a nossa comunicação, de uma maneira mais efetiva, que é a estratégia, né? E é interessante porque as pessoas falam muito sobre estratégia de marketing, tática de marketing, e às vezes esses dois conceitos ficam bem perdidos e talvez você vai falar, por que que eu, que trabalho ou sirvo na minha igreja, preciso saber disso? Porque você vai tornar muito mais fácil criar conteúdos para sua igreja, para sua organização, porque você tem uma estratégia clara e você vai ter táticas que respondam a isso. E a gente vai agora entrar nesse assunto, mostrando também um pouco daquilo que a CV já faz. Bom, a estratégia, ela é o resultado de um planejamento. Então, você, como o Pedro falou, você vai sentar sozinho, com a sua equipe, com as pessoas que também estão interessadas em evangelismo digital na sua igreja, e você vai fazer uma análise da sua igreja, do seu ministério, levantar quem que é o público com quem vocês querem falar, quais redes sociais essas pessoas estão acessando, a mensagem que vocês vão passar. Você vai pensar tudo isso e é, vocês vão fazer um planejamento. Então, qual que é a grande história que a gente quer contar por meio disso? A estratégia, ela funciona como um guia, porque ela vai definir o caminho que você quer percorrer e aonde você quer chegar. Então, a estratégia, ela é um pouco mais ampla. Você pode falar que você vai usar redes sociais ou marketing de conteúdo, que às vezes você criar artigos ou conteúdos que tragam uma informação para o seu público-alvo, ou você pode usar e-mail marketing, que a gente está tendo meio que uma mudança de hábitos em relação ao e-mail. E eu acho que é o primeiro workshop que a gente está falando especificamente sobre isso, porque nos últimos tempos, o e-mail marketing, ele tem muito aquela cara de propaganda, de um e-mail super visualmente construído para te levar para clicar em alguma coisa e comprar alguma coisa, por exemplo. Parece um site, assim, Parece que a um pessoa site. recebe por e-mail, né? Cheio de imagem, GIF, não sei. E agora a gente tem visto um movimento assim crescente de tornar a comunicação via e-mail em algo mais pessoal, algo mais visualmente simples, limpo, que tenha uma mensagem genuína também, que vai conversar com o seu público, e as pessoas têm consumido mais isso, né? Então, a gente tem percebido recentemente, agora no final de 2024, que tá tendo esse novo movimento voltando para e-mail. Então, talvez isso pode ser uma estratégia para a sua comunicação. E até interessante como o Substack, né, um aplicativo, uma rede social de newsletters, de e-mail, ela deu um boom agora, Sim. cresceu bastante, muitas pessoas utilizando, muitas pessoas assinando newsletters para receber conteúdos via e-mail. Sim. Então isso é bem interessante, esse movimento que está tendo de retorno ao e-mail, né? O fato tá todo mundo muito cansado de redes sociais. Exatamente. Só que a comunicação digital, ela não se encerra em redes sociais. Existem multimeios, né, multimídia aí pra gente comunicar o evangelho. Não é só rede social, é todo tipo de conteúdo, canal digital que a gente consegue falar do evangelho. Sim, até porque a gente tem sido muito bombardeada com anúncio em redes sociais e ninguém gosta disso, de você tá lá rolando o seu feed, querendo ver o que seus amigos estão fazendo, o que o seu cantor favorito está fazendo e fica aparecendo anúncio toda hora. E o e-mail, querendo ou não, ele é um meio limpo ali, né? Pode ser que tenha alguma inserção paga ali no e-mail, mas é algo muito mais controlado, não é algo que fica ali pulando na sua cara. Então a gente tem percebido esse movimento também. E você pode até notar, talvez você siga pessoas nas redes sociais que estejam migrando ou
chamando você para continuar uma conversa que elas iniciaram na rede social no e-mail. Então, é uma estratégia que tem voltado e tem sido impulsionada, como o Pedro falou, por esse cansaço que as pessoas estão sentindo de redes sociais, mas que ainda assim elas precisam se comunicar. Então, é meio que mudar o foco de onde está acontecendo a comunicação. E, em segundo lugar, a gente vai para as táticas, que são ações específicas que vão ajudar a chegar nesse objetivo da sua comunicação. Trazendo um exemplo assim mais próximo da realidade, vamos supor que você abre lá o seu aplicativo de mapa e você quer chegar de um ponto A até o ponto B. Você sabe onde você está saindo e aonde você quer chegar. Então, essa é a sua estratégia. Você está vendo de cima. As táticas seriam aquelas instruções que vão aparecendo. Ah, pega a direita, na rotatória sai à esquerda. Essas coisinhas que são mais detalhadas são as táticas. E olha só como é legal isso. Quando a gente está percorrendo esse caminho pelo nosso mapa, se você erra, ele automaticamente recalcula. E a tática é exatamente a mesma coisa. A estratégia é fixa. Você ainda quer sair. Por exemplo, eu ainda quero sair da minha casa e chegar na casa do Pedro. Mas, se eu entrei numa rua errada, o próprio mapa vai recalcular e vai falar, vai por ali. E aí eu vou por ali e eu vou chegar na casa dele. Então, tenha sempre essa ideia de que as táticas são coisas bem é, possíveis de mudança. Caso não funcione, caso você tenha uma nova ideia, caso surja alguma coisa que você acha que tem a ver com o seu público. Então, a tática, ela já é mais segmentada para as ações práticas. Por exemplo, você pode fazer lives, como a gente falou, você pode enviar uma newsletter semanal, quinzenal para uma pessoa, você pode fazer anúncios pagos, você pode fazer uma pesquisa. Por quê? Caso essa tática não dê certo, vamos supor que eu decida fazer lives semanais para minha audiência, só que não está funcionando. Eu posso simplesmente parar de fazer isso e pensar em outra ação. Ah, eu vou mandar um WhatsApp semanal para minha comunidade. Show! Eu posso mudar e eu ainda quero comunicar a mesma mensagem que foi levantada na estratégia. Isso aí. Isso é muito legal porque mostra pra gente que dá pra testar, dá pra errar e dá pra tentar de novo. Sim. Não desista se a sua live não tá funcionando ou se a sua newsletter não tá tendo leitura, né? As pessoas não estão abrindo. Recalcula. Assim como o Maps faz, só que ele faz automático, você tem que parar, refletir, pensar, orar e aí recalcular a rota, o que você precisa fazer para chegar onde você quer chegar. E muitas vezes eu vejo que as pessoas, quando vão começar projetos de comunicação, elas erram numa questão em que elas divulgam quais são as suas táticas Uhum. para algo, mas não a sua estratégia de fato, né? Então muitas vezes a gente fala, quero começar um canal no YouTube. Isso é uma tática. Agora, a estratégia seria, quero começar um canal no YouTube, a minha estratégia é para que pessoas sejam edificadas com a palavra de Deus. Isso é uma estratégia, né? Com vídeos que fazem sentido para aquela pessoa, etc. Isso é uma estratégia. E aí muitas vezes a gente fica muito preso na tática. Mas a gente precisa primeiro achar a estratégia. Sim. E aí depois a gente vê a tática para lá. Porque se por acaso a sua tática não dá certo e a sua comunicação se baseou unicamente na tática, você acaba perdendo todo o fôlego ali para trabalhar com essa comunicação. Sim. E uma coisa importante que eu lembrei agora é a estratégia que você está trabalhando, ela não é para você. Uhum, isso é verdade. Porque é muito fácil você querer criar algo que atenda exclusivamente o seu gosto. Mas principalmente quando a gente está falando das comunicações das nossas igrejas, dos nossos ministérios, a gente tem que entender que o nosso objetivo é alcançar pessoas para Jesus. E eu vou trazer um exemplo bem prático, que depois o Pedro acho que vai também aprofundar nisso. Mas, se você é uma igreja que só divulga a agenda semanal lá nas redes sociais, você não vai conseguir chamar ninguém. Já recalcula Porque... essa tática aí. Exatamente, já recalcula. Porque como a pessoa ela vai querer, por exemplo, participar de um culto de ação de graças se ela não sabe nada sobre a igreja ou ela não ainda parou para pensar, para refletir sobre o evangelho. Então, às vezes, a gente tem boas intenções de chamar pessoas, convidá-las para as programações
e tá certo, a gente tem que convidar, mas não pode ser só isso. Então, quando você estiver pensando na estratégia, lembra que você não está criando para você. Você está criando para alcançar pessoas. E o que seria importante para você alcançar uma pessoa que ainda não conhece Jesus? Provavelmente, aquilo que vai chamar a atenção dela não é o que vai chamar a minha atenção, a atenção do Pedro ou a sua atenção. Porque são momentos de vida diferentes. A gente já foi alcançado pelo evangelho, a outra pessoa não. Então a nossa estratégia tem que estar alinhada com ela, não conosco. E é muito fácil a gente cair nisso de não vou fazer isso aqui porque eu não gosto disso. Mas não faça isso, esteja aberto para criar, para chamar pessoas para que elas também possam conhecer Jesus. Isso mesmo. E a gente vai mostrar agora um pouco do que a gente fez no advento de Natal do ano passado para exemplificar o que a gente está falando sobre estratégia e tática. Então, a gente fez uma campanha em novembro, dezembro do ano passado, chamada De Onde Brota a Esperança, que foi a nossa campanha de advento de Natal. E o que aconteceu? A nossa estratégia era falar com o maior número possível de pessoas que são líderes, pastores, cristãos, que é o que a CV faz. Então a gente volta lá para o começo do workshop. Então a CV está aqui para equipar igrejas e pessoas a falarem de Jesus. Então a gente queria conversar com essas pessoas. O que a gente fez? A nossa estratégia era criar um plano de comunicação que atendesse a esse público. Por quê? Vai chegando no final do ano, a igreja tá pensando ali na campanha de Natal, né? Tipo, o que vai ter? Qual que é o tema que eu vou falar? Eu vou fazer um devocional com a minha comunidade? São várias coisas que passam na cabeça. Então, a nossa estratégia era criar uma comunicação que do início ao fim falasse da mensagem de Natal de uma maneira que conversasse com a cultura brasileira, porque ninguém merece ficar recebendo vídeo de Natal com neve, né? É verdade. Ainda mais que aqui no Brasil a época do Natal é muito quente, Mais então quente do ano. não conecta com o público daqui. Então a gente queria fazer algo com uma cara bem brasileira. E essa era a nossa estratégia. A gente queria falar com muitas pessoas, líderes, pastores, cara do Brasil, uma programação completa. E quais foram as nossas táticas? Então você está vendo aqui, a gente criou um devocional com 25 dias de reflexão. Aí não satisfeitos, a gente criou um pacote de posts para que a igreja fizesse o devocional com a sua comunidade, mas também usasse isso nas redes sociais para contar a história do Natal. A gente fez um vídeo que contava também a história de um almoço de Natal, ou seja, algo que acontece muito no Brasil, né? A gente sabe que é bagunça, é gente entrando e saindo da casa, então é algo que conecta com o nosso público. E é interessante, essa última imagem que a gente tem aqui, foi uma das táticas que refletem bem essa questão da recalculada de rota do mapa. A gente percebeu, e muitas igrejas trouxeram esse feedback enquanto estava rodando a campanha, né? Que ou eles estavam gravando as reflexões do devocional em áudio e mandando uns para os outros, mas eles gostam disso, de ter áudio, acho que é uma coisa que é o comportamento do brasileiro. E as igrejas passaram isso pra gente. E aí a gente pensou, e se a gente gravasse as reflexões do e-book, do devocional, em áudio e disponibilizasse? Então foi algo que a gente viu a necessidade e a oportunidade e criamos esses áudios também para que a igreja pudesse distribuir ali da melhor maneira. Então isso mostra na prática como que funciona essa questão da estratégia e da tática. Uma é mais sólida, a gente não muda, a gente sabe do início ao fim aquilo que a gente quer fazer, e a outra, ela é variável, então a gente vai mudando de acordo com o que está acontecendo. E aí, só para resumir tudo, uma boa estratégia, ela vai refletir valores, objetivos, as atividades, as tomadas de decisão, tudo conectado com os objetivos centrais. E as táticas, elas vão auxiliar essa estratégia. São maneiras de mostrar como a gente vai alcançar essa estratégia. É um cronograma definido que vai visar ali alcançar os seus objetivos e a sua estratégia. Legal. Continuando então, né, depois que você entendeu essa questão toda de estratégia e essa questão toda de tática, né, como que a gente trabalha com isso, um próximo passo que a gente trabalha
é o diagnóstico e o briefing, né, de uma campanha, de um projeto de evangelismo digital. E o que que é isso, né? O que que a gente faz num diagnóstico? Nós temos, né, alguns parâmetros que a gente precisa estabelecer. Um deles, né, a gente já estabeleceu, que é o público-alvo ali no começo, quando a gente estava falando sobre STP. Mas a gente também precisa ver, né, visualizar o perfil da nossa igreja, né? Qual que é o nosso histórico, qual que é a nossa missão, qual que é o nosso valor, né, os nossos valores e também quais são os nossos objetivos. Isso tudo é muito importante, muitas igrejas já fizeram, né, esse processo de analisar qual que é a missão, quais são os valores, qual que é o objetivo daquela igreja existir. Se sua igreja já tem isso, provavelmente já vai estar publicado aí, disponível, né, para os líderes, para os membros. Se não tem, fica um convite também para as igrejas, né, refletirem sobre isso. E como que a gente faz traça esse perfil da igreja? Principalmente, a gente pode fazer uma análise que se chama análise SWOT. Ou também, né, para a gente aportuguesar a coisa aqui, uma análise fofa, em que você analisa quais são as suas fraquezas, quais são as suas ameaças, quais são as suas forças e quais são as suas oportunidades. Você vai colocar isso num papel e ver ali o que que você tem, né, de força. E aí você coloca, a minha igreja é uma igreja que é acolhedora, que gosta, né, de receber pessoas, é uma igreja centrada na palavra, é uma igreja que busca sempre evangelizar e levar Jesus para as pessoas. E aí você coloca isso. Quais são as suas fraquezas? Então você coloca do lado ali e vê o que que a igreja acaba fazendo mais de errado, né? A gente está muito dividido em panelinhas, por exemplo. A gente está com pouca liderança, a gente não está conseguindo, enfim, manter a agenda da semana, etc. Quais são as suas ameaças? E aí você olha para um ambiente mais externo, né? Uma ameaça que muitas vezes acontece. A nossa igreja está num centro urbano muito grande e as pessoas vivem na correria, elas não conseguem ter tempo para a igreja e até para Deus. Isso é uma ameaça muito grande que a gente percebe, principalmente aqui em São Paulo, Uhum. né? Muito difícil as pessoas terem tempo para a agenda. Fora que tudo demora muito sempre para deslocar, né? O deslocamento dentro de São Paulo ele é demorado. Isso é uma ameaça para aquilo que a gente está se propondo a fazer. E, por último, você pode analisar quais são as oportunidades. O que você tem nas suas mãos aí, também que é externo, que você pode utilizar para alavancar a comunicação do evangelho. Então, uma oportunidade muito grande, né? Nós temos pessoas no bairro que estão muito interessadas em ouvir da palavra. Ou a gente percebeu que o nosso bairro ainda tem muita oportunidade de falar do evangelho. Tem muita gente que ainda não conhece Jesus. Isso é uma oportunidade. Isso não é uma ameaça. Quando não tem muito cristão no nosso bairro, isso é muito bom, porque a gente pode Oportunidade. falar de Jesus mesmo, né? E furar essa bolha e evangelizar as pessoas. Então, senta, né, com a sua igreja, ou se você for fazer um projeto específico de evangelismo, não precisa ser na sua igreja, senta e faz essa análise, né? Essa análise fofa e coloca lá as fraquezas, as oportunidades, as forças e as ameaças, coloca isso tudo num papel, lista isso certinho e tenho certeza que vai ajudar muito na hora de você pensar, né, fazer esse diagnóstico aí da sua realidade e pensar como que você vai se posicionar, como a gente já falou lá ali no posicionamento, né? Como que você vai trazer a mensagem ali para aquelas pessoas. E aí, um ponto que você pode analisar também é o mercado. Entenda aqui mercado bem entre aspas, que é quais são as tendências de comunicação, né? O que que a gente tem aí acontecendo no dia a dia? Quais são aqui também, né? Você pode colocar quais são as forças que a gente tem, quais são as fraquezas, as oportunidades, as ameaças. O que está rolando, o que está acontecendo, o que outras igrejas estão fazendo, né? Também é uma forma da gente se inspirar. A gente não é concorrente no reino de Deus, a gente é parceiro no reino de Deus, né? A gente tem que entender que todos nós estamos pregando o mesmo evangelho, o mesmo Senhor. Estamos juntos nessa tarefa. E a gente pode aprender uns com os outros. O que, que a igreja vizinha está fazendo de certo, ou o que, que ela está fazendo de errado. Troca experiência com gente de outra igreja. Analisa esse, entre aspas, mercado. E aí. Posso só trazer um ponto legal nisso também?
você também pode analisar coisas que não são necessariamente cristãs. Sim. Por exemplo, o que um banco está fazendo no digital, o que uma empresa de streaming está fazendo no digital, o que, que eles estão utilizando de novas mídias como inspiração, né? Não é errado você olhar o que outros mercados, mesmo que não sejam cristãos, estão fazendo. São inspirações que você pode utilizar, principalmente quando você quer alcançar públicos específicos que às vezes vão estar lá nesses perfis. E aí você vai conseguir entender um pouquinho do comportamento deles e você pode se inspirar com infinitas coisas. Uma coisa que a gente adotou aqui na CV e é algo que tem crescido, né? A gente tem um banco de referências aqui. Então, se o Pedro vê alguma coisa legal no Instagram, se eu vejo alguma coisa, a gente salva isso. A gente ainda não sabe especificamente para que a gente vai utilizar, mas tá lá. Ó, vi esse Reels aqui de tal lugar e eu achei muito legal a maneira como foi feito. Tá lá salvo. E isso, quando a gente tá montando coisas, planejamentos para campanhas ou pensando no nosso público, isso ajuda a gente a olhar para trás e pegar todas essas referências que a gente salvou ali em algum lugar e se inspirar com isso. E não precisa necessariamente ser igrejas ou ministérios, pode ser, sei lá, um mercado, pode ser um influencer que comunica bem o que, que essa pessoa faz. Então, é sempre bom cultivar esse hábito de salvar referências e ter ali várias ideias diferentes, porque isso vai te ajudar a construir esse diagnóstico também. A gente tem até marca de sabonete dentro do nosso banco de Sim. referência, para ter uma noção. Então, olha, gostou de um negócio ali, um tipo de comunicação, ou tá, por exemplo, no ônibus, viu, né, uma propaganda no outdoor, viu uma propaganda nas redes sociais, salva essa referência, né, tira uma foto, tira um print, coloque em algum lugar que você pode salvar isso. É no Pinterest, é numa pasta, né, no seu celular, num Notion, por exemplo, a gente gosta muito do Notion aqui. Onde que você pode guardar isso? Escolhe um lugar e guarda sempre no mesmo lugar, não em locais diferentes, que aí você consegue ter esse banco bem formado de referências. E até, se possível, para ajudar, isso tem no nosso banco de referências. Por que que isso chamou a sua atenção? Ah, porque o design tá bonito, porque a transição desse vídeo tá legal. Então, coloca alguma coisa ali para te ajudar a lembrar, para você também não ter um banco cheio de coisas e você não sabe nem por que que você gostou daquilo. Então, coloca ali informações, como o Pedro falou, a gente gosta, a gente usa muito Notion aqui na CV, e lá a gente consegue colocar essas informações. Então, isso também ajuda no salvar referências. Com certeza. E aí, então, a gente, além disso, né, analise as plataformas, o que que as plataformas estão disponibilizando para a gente de recurso, né? Por exemplo, o Instagram hoje e o Facebook são duas plataformas que eu acho que mais possuem recursos Sim. de comunicação, porque tem live, tem post, tem carrossel, tem story, tem notas agora, tem enfim, né, se a gente parar para analisar Tem todas, muita coisa. tem muita coisa. Então analisa o que que as plataformas, né? Quais são os formatos que estão dando mais certo, né? Quais são as tendências. Então, por exemplo, já de um tempo para cá, o TikTok e o Instagram são redes sociais que são concorrentes, né? O pessoal até brinca, né? Ah, acessa a rede vizinha, Uhum. referindo uma a outra, né? E só que por conta disso, o Instagram começou a fazer os Reels muito mais acessíveis para as pessoas. A gente Uhum. começou a entregar para muito mais gente. A gente está percebendo que agora já está terminando isso, né? Essa concorrência tão grande aí. Mas até então, os Reels eles estão sendo muito bem entregues, né, pelo Instagram para as pessoas. Então analisa. Você vai fazer um vídeo vertical, né, para as redes sociais, vê se isso vai dar certo, vê se você gosta desse tipo de tática e etc. E aí, então, faça também um banco aí de conteúdos, né, ideias de tipos de conteúdo mais que sejam mais adequados, né, para o seu público, para alcançar o seu público. Às vezes o seu público está todo lá no Twitter, né, no X, como a gente fala hoje, que voltou depois de ficar fora do ar. Mas talvez não, talvez o seu público vai estar no Facebook, você precisa criar uma página no Facebook. Ou então o seu público vai usar e-mail, e aí você tem que estar sensível olhando isso para analisar como que o seu público vai trabalhar, como que você vai trabalhar com ele.
Legal. E aí, depois que você faz esse diagnóstico, a gente vai para uma parte de briefing que é muito importante também, que é justamente você pegar todas essas informações que você levantou, tudo aquilo que você pensou e colocar num papel ou numa página do Notion ou num documento na plataforma que você utilizar. Mas é importante porque ali ele vai estar registrado, é um documento onde você vai colocar coisas ali, informações que mostram o que você quer falar e o que você quer trabalhar nessa campanha específica. E trazendo, de novo, exemplos aqui da CV, teve um tempo onde a gente começava campanhas assim, como essa do Advento que eu falei, assim, do nada, precisamos de uma campanha de Páscoa. E a gente não fazia o nosso briefing. E, de novo, as coisas, elas saíam, mas as equipes não sabiam o que estava acontecendo, ou o que a gente queria falar, com quem que a gente queria falar, por que a gente estava fazendo essa campanha. Ah, porque é Páscoa. Não, tem mais coisa aí, né? E aí, a partir desse ano, a gente falou, não podemos lançar nada sem fazer um briefing, então isso tem que vir. Aqui na CV, a nossa equipe ela é dividida em marketing, comunidade e conteúdo. E essas três áreas cuidam, o marketing cuida de redes sociais e de toda a parte visual, o conteúdo produz vídeos, e a parte de comunidade é quem vai ouvir ali o que a audiência tá falando de volta, né, sobre aquilo que a gente fez, que vai trabalhar parcerias. Então, são áreas muito importantes e se o marketing sai criando uma coisa, o conteúdo outra, quando chega na comunidade, eles não vão saber dar vazão para isso, porque tem muitas informações vindo de vários lados. É até uma ideia legal de como você pode estruturar uma equipe, né? Tá aí Sim. ideias de áreas que você pode trabalhar, pessoas que ficam responsáveis por diversas áreas aí. Exatamente. E aí foi assim que a gente depois de bater cabeça e ver que não funciona, as coisas precisam estar documentadas, por mais que todo mundo esteja sentado na sala de reunião conversando, anota. É melhor anotar do que deixar passar e aí cada um vai entender uma coisa e tudo bem, mas no final não dá certo. Comunicação ela tem que ser registrada. Então a gente pensou, né, numa estrutura de briefing que ajuda a você trabalhar a comunicação de uma maneira mais assertiva. Tem alguns pontos que são mais comuns e eles são mais gerais, mas conforme você for tomando prática, né, ganhando prática nisso, você vai ver que talvez tem coisa ali que não serve para o que você faz, tem coisas que não aparecem nesse modelo, mas que é interessante para a sua igreja, por exemplo. Então, o primeiro é o objetivo de comunicação. Então, todo mundo tem que saber o que você quer comunicar. Qual que é a mensagem principal? Qual que é a ideia principal que vai ser trabalhada ali, né? Qual que é esse objetivo de comunicação? O segundo é a estratégia, é o que a gente falou. Ah, eu quero alcançar pastores e líderes, eu quero alcançar o meu bairro, quero alcançar as famílias que acabaram de se mudar aqui para o meu bairro. Sei lá, vamos supor que o seu bairro tem muitos prédios residenciais sendo construídos, são famílias novas que estão habitando ali, você pode ter isso em mente. Então, tem muitas oportunidades, como o Pedro falou, que você pode olhar no seu redor e colocar como parte da sua estratégia. Você quer falar com essas pessoas. Depois é importante fazer um calendário, que é justamente um cronograma com datas e ordem ali detalhada do que você vai fazer. Então, você vai fazer uma reunião, você vai pensar o design da página, você vai pensar o vídeo, coloca datas ali. É importante você seguir essas datas, mas o briefing ele serve para guiar, não é algo escrito em pedra, ele pode ser mudado ali, adaptado. Porque você vai sentir como que é a rotina da sua equipe de comunicação, do seu ministério de comunicação, e talvez você vai precisar mudar datas, adicionar coisas ali, então é bom para ter um norte,
mas enquanto está rolando o trabalho todo, você pode ir mudando. Outra coisa é o orçamento. Então, você tem recursos financeiros que pode ser utilizado para criar alguma coisa ali, coloca. Ou recursos humanos. Eu preciso de alguém que edite um vídeo, que faça uma arte, que desenhe um logo, que escreva uma mensagem. Então, coloca ali quais são as coisas necessárias e as métricas. Como que você vai entender que isso que você fez funcionou? Então, por exemplo, quando a gente lançou essa campanha do Advento que eu falei, uma das nossas métricas era saber quantas pessoas baixaram o nosso kit de materiais. Então, essa era uma métrica que a gente tinha, número de downloads. Então, você pode estabelecer algumas coisas ali. Então, você está criando uma página, você quer saber quantas pessoas começaram a seguir depois que você publicou determinada campanha, ou você quer medir quantas pessoas foram visitar a igreja. Coloca algumas métricas ali para que você depois acompanhe e você entenda, ok, funcionou, não funcionou. Então é importante ter essas métricas também. E por fim, o briefing ele permite você criar essa estratégia clara e coerente para alcançar aquilo que você colocou. Como eu falei, ele também ajuda a garantir que o que você está pensando vai ser executado de uma maneira eficiente, porque todo mundo vai estar na mesma página. Ele serve como guia, mas também tem que ser flexível para que você adapte para situações que acontecerem ou coisas que você imaginar que podem entrar depois. E ele tem que ser claro, bem explicado e fácil de ser entendido. Entenda que o briefing, ele deve ser um documento onde qualquer pessoa que pegar esse documento, independente dela estar participando ou não desse processo de criação, vai entender o que você quer falar. Então não adianta você colocar termo difícil. Você quer colocar um termo difícil? A gente sabe que marketing tem um monte de termo em inglês. Coloca, mas põe uma observação lá explicando o que é isso. Dá um exemplo. Um dos briefings que a gente produziu esse ano, a gente queria usar aquelas automações que, quando você comenta alguma palavra específica, você recebe algo pelo direct, você tem uma interação ali de volta automatizada. Aí a gente colocou um print de uma página que estava fazendo isso. Pra quê? Porque, assim, eu sabia o que era aquilo, o Pedro sabia. Mas se alguém na equipe não sabe, ela tá vendo o que é. Então, sempre pensa em criar o seu briefing de uma maneira que seja super acessível. Porque, por exemplo, talvez o seu pastor não vai estar envolvido nisso. Mas em determinado momento ele vai querer saber o que a igreja está comunicando. Quando ele lê esse documento, ele tem que entender. Então, tem que ser claro, tem que ser objetivo, tem que ser simples e muito bem explicado. Alguma dica de briefing? Não, acho que é isso mesmo. Se a gente enrola muito no briefing, ele acaba ficando também muito extenso. Então, seja bem sucinto naquilo que você está colocando de briefing. Esse Sim. processo ele é muito importante e quando não é feito, aí você sente os efeitos colaterais depois, né? Às vezes dá um pouco de preguiça de fazer. Sim. Não é tão fácil assim. Você não vai fazer em 15 minutos. Um briefing, você já levou um dia inteiro para fazer um briefing, ou às vezes até mais, né? Você precisa de muito tempo para montar um briefing, mas com certeza vai te salvar muito tempo depois. Você vai conseguir economizar muito tempo depois com um bom briefing montado. E duas dicas, se você nunca fez isso. Primeiro é que existem muitos modelos prontos Uhum. na internet que você pode achar. Então, você vai achar várias coisas, você pode achar algo que se adapte para sua realidade. E a segunda dica é use o chat GPT. É, fala para ele ir fazendo as perguntas e você vai respondendo. Não pega pronto. É, a- tenha esse tempo para você também aprender como faz isso, porque é muito legal. É muito gostoso você sonhar essa parte antes de estar produzindo as coisas. Então, utiliza ele como referência. Fala para ele perguntando as coisas que seriam legais ter num briefing e você vai discutindo e colocando as informações ali até você falar, ah, beleza, achei um modelo que serve para minha igreja, que é fácil, que tem a ver com a nossa realidade, e aí você utiliza. Mas caso você nunca tenha feito isso, pode te assustar, porque são muitas informações. A internet, graças a Deus, está cheia de referência e coisas que podem nos ajudar a entender esse processo.
Legal. E depois a gente fazer o diagnóstico da nossa realidade, do nosso projeto, né, do nosso ministério, fazer também um briefing de como que a gente vai fazer esse projeto, a gente parte para um momento em que a gente vai começar, de fato, criar conteúdo, né? A criar a nossa comunicação. Como que a gente comunica, né? Como que a gente vai falar. A Aline já deu um spoiler antes e essa proporção ela é muito legal, que é a proporção 80-20. A gente sempre trabalha, fala bastante disso aqui com todas as pessoas que a gente acaba fazendo workshops ou então fazendo algum tipo de treinamento, né? A gente está meio cansado de ver páginas, por exemplo, de igrejas ou de ministérios fazendo só propaganda de culto, de estudo bíblico ou, enfim, de programações que estão rolando na igreja. Mas a gente também sabe que elas são importantes, porque como que você vai trazer alguém para participar, né, no dia a dia ali da sua igreja, do seu ministério, se a pessoa não sabe o que está acontecendo, não sabe o que Uhum. está rolando, né? Então, por isso a gente gosta muito de trabalhar com proporções. Não ficar 100% passando a agenda. Redes sociais, né, os nossos canais de comunicação, eles não são apenas mural de avisos. Eles podem servir também para esse propósito, mas eles não são apenas isso. Se você ficar só nisso, eu tenho certeza que você vai matar o seu perfil aí, o seu canal de comunicação. Por isso, utilize essa proporção 80-20. O que é essa proporção 80-20? Separe 20% do seu conteúdo para falar de agenda, para falar do que está rolando, para comunicar para as pessoas o que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas. Mas, enquanto isso, né, você faz 80% da sua agenda de conteúdo, da sua agenda, não, é, do conteúdo que você quer, né, passar, faça 80% de conteúdo de fato. Ou seja, traga ali, né, inspiração, traga ali informação e traga, né, nos seus canais de comunicação conteúdos que de fato sejam relevantes para o seu público-alvo. Aquilo que as pessoas estão querendo saber, aquilo que as pessoas estão de fato tendo suas dores ou seus sonhos, né? Aquilo que dói para o seu público, aquilo que inspira o seu público. E eu já já vou chegar como que você pode construir isso, esse conteúdo de fato. Mas separa 20% só do seu cronograma aí de comunicações para falar de agenda e 80% para falar de conteúdo relevante para o seu público. E como que você prepara esse público, né, que é relevante, como você prepara esse conteúdo para o seu público para que seja relevante? Você cria um funil. Esse é um termo muito utilizado no marketing e a gente sempre pensa também aqui dentro da CV, nos nossos projetos, né? Quais são as etapas de um funil para que eu alcance o meu público com conteúdo que seja relevante para eles. E aí, assim como num funil, né, a gente tem uma parte que é um topo, que é mais aberto, que é mais amplo, e esse funil ele vai fechando, né, vai afunilando até uma pontinha ali que é bem menor. E o que que é isso? A maior parte do meu público vai entrar por dentro desse conteúdo, né, que está no topo. E ele vai sendo nutrido nessa jornada para chegar até o fundo do funil. E como que a gente pode fazer isso, né? O topo do funil são os conteúdos que a gente tem maior aderência, maior compartilhamento, que são mais fáceis das pessoas digerirem. Ou seja, aquele conteúdo que é mais rápido, que são algumas frases assim, né, uma frase só de destaque, ou então, né, alguma reflexão mais rápida, às vezes, né, ali no Instagram, um Reels que seja um pouco mais até engraçado, mais leve da pessoa assistir e compartilhar. Esse conteúdo é um conteúdo que atrai pessoas, é um conteúdo que acaba trazendo mais gente para que elas possam se engajar e aí de fato se aprofundar no relacionamento com o teu ministério e com o teu projeto e mais ainda no relacionamento com Jesus. O topo do funil, então, é esse. É aquele conteúdo que às vezes a gente acha que é bobinho, mas na verdade ele é muito bom para alcançar as massas. A gente precisa delimitar o que a gente quer fazer de topo de funil. Depois, pense no meio do funil. O meio do funil é aquele conteúdo um pouco mais denso, que você traz mais carne pro seu público, mas que ainda gera engajamento, né? Um engajamento maior e faz o seu público refletir um pouco mais
de uma forma mais profunda. Então a gente tem, por exemplo, os carrosséis lá no Instagram, ou então a gente tem newsletters, né? Outros tipos de conteúdos que são um pouco mais extensos e até mais densos, mas com certeza eles já estão aí puxando o seu público para dentro. Como que você faz isso, né? Como que você produz esse conteúdo e como que você leva essa jornada para que a pessoa entre nessa jornada, né? Você alcançou a pessoa lá no topo do funil, chama ela através de uma chamada para ação, né? Uma CTA, uma Call to Action, para uma próxima etapa do seu funil. Mas não fica falando de funil, não. Fala assim, entra lá no link da bio e se inscreve na nossa newsletter para você receber reflexões no seu dia a dia. Tá vendo? Eu entreguei para a pessoa lá no topo do funil, né, um conteúdo que fez ela ali já ter um contato com o seu ministério, mas eu já chamei ela para vir para uma próxima etapa que seria aí o meio de funil. E aí o fundo do funil é aquele local onde os conteúdos são os mais exclusivos e aprofundados possíveis. A gente até brinca aqui na CV, né, que as nossas campanhas elas acabam atingindo às vezes e milhares de pessoas. A gente tem uma comunidade com centenas, mas a gente tem um grupo que não chega nem a dar, acho que 20 pessoas, que é a nossa mentoria que a gente faz aqui na CV, que é o grupo assim que mais está pertinho da gente. A gente ensina, a gente mostra, a gente abre assim as portas para o pessoal aprender. O que está acontecendo aqui também é um fundo de funil, né? Esse workshop aqui é um fundo de funil. É aquele conteúdo mais, mais exclusivo, assim, para aquelas poucas pessoas. Então, você vai ver que né, o topo do funil são milhares, às vezes. O meio é centenas. E o seu fundo do funil são poucas pessoas. Mas são aquelas pessoas que você sabe que estão sendo atingidas assim intencionalmente, muito fortes com o evangelho. Então, você tem aí como, por exemplo, né, lives de oração, grupos de estudo bíblico. Então você chama ali o seu pessoal para fazer um estudo bíblico online, por exemplo. Esse é o fundo do funil. E não vai ter milhares de pessoas no seu estudo bíblico. Vai ter, às vezes, nem 10. Só que você sabe que são pessoas que estão sendo alimentadas de fato ali com o evangelho e estão sendo né, fortalecidas. Então, repara bem, né? A gente tem esse afunilamento. E você coloca no seu papel aí, no seu projeto, qual tipo de conteúdo que você quer fazer dentro de cada etapa do funil. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito na hora de você pensar os conteúdos. Sim. E eu, como uma profissional de marketing tradicional, para você passar no nosso fundo de funil, as pessoas que estão lá no fundinho, elas recebem coisas exclusivas da CV. Muito exclusivos. Então, quando a gente está lançando alguma coisa, por exemplo, a gente não joga primeiro lá no Instagram para todo mundo ver, mas a gente quer falar com essas pessoas que estão ali do nosso lado. Então, se você quiser participar, ser parte disso também, é, a gente disponibiliza materiais, coisas que ainda não foram pro ar, mas a gente quer saber se faz sentido pro nosso público. Coleta Então, feedback do pessoal, né? exatamente. Então, ser fundo do funil é muito importante. E agora, olhando assim na ótica de mercado até, o fundo do funil é quem a empresa quer manter. Porque é muito difícil você trazer pessoas, fazer ela passar por essas fases. E quando você tem alguém que está lá nesse fundo de funil, é muito precioso para organização, para empresa, etc. Então, pense como você pode prover coisas que façam muito, muito, muito sentido para aquele público que você está trabalhando. E aí eu tenho certeza que se a sua comunicação estiver muito bem alinhada, essa pessoa vai passar naturalmente por todos esses estágios e ela vai ali se ajuntar, ser bem fiel àquilo que você quer comunicar. E agora a gente chega numa parte que talvez você imaginou que o workshop começava por ela, mas é a última coisa do nosso workshop que é, ok, como eu planejo o meu conteúdo? O que que eu coloco na minha rede social? Eu acho que essa é uma das perguntas que eu mais ouço quando as pessoas perguntam com o que que eu trabalho. E uma coisa que eu sempre falo é teste.
Testa as coisas. Se você tem uma estratégia muito bem pensada, você vai conseguir planejar coisas muito maleáveis também para conseguir entender aquilo que funciona ou não. E como que a gente cria uma linha editorial multicanais, né? O que a gente faz para conseguir criar essa comunicação que faça sentido? Aqui na CV, a gente entende que o nosso público está em diversos locais. Então, a gente tem uma página no Instagram, a gente tem uma comunidade no WhatsApp, a gente tem um canal no YouTube, porque a gente entende que as pessoas que estão acompanhando e que podem se beneficiar daquilo que a CB faz estão nesses locais. Então, a gente selecionou esses canais. E como que a gente acha isso? Entendendo qual que é a cultura da igreja, quem que é o público, a persona que a gente quer trabalhar, quais as redes sociais. Então, tudo isso também serve para guiar a maneira como a gente vai produzir os nossos conteúdos. Em segundo lugar, a gente vai elaborar um quadro de conteúdo para cada rede social. E isso é uma coisa que a gente faz muito aqui na CV. A gente. É algo da nossa rotina já, porque a gente já entendeu como funciona. A gente tem a nossa estratégia, mas as táticas vão mudando. Mesmo que a gente tenha que publicar nas redes sociais, ainda assim tem semana que a gente vai publicar todos os dias. Tem semana que a gente não vai fazer isso. Tem semana que a gente vai fazer só nos stories. Então, é interessante você criar esse quadro de conteúdo para cada rede social. O que você quer colocar lá, quando que você vai colocar lá, cria esse quadro, vai te ajudar bastante. E aí vocês estão vendo, por exemplo, ideias de conteúdo para cada uma das redes sociais. Então, no Instagram, a gente pode trabalhar com carrossel que é criativo, que tem um tutorial que ensina alguma coisa, um post com uma frase, com uma dica, um Reels com dica, um Reels falado. E assim, isso vai mudando muito. Quando a gente fez esse quadro aqui de conteúdo, não tinha as notas. Exatamente. E hoje em dia elas Já têm, tem. elas existem e elas são uma ferramenta muito interessante para você captar a atenção das pessoas. E a gente já tem usado isso aqui. Então, você pode adicionar lá quando chegar algo que chamou atenção. A mesma coisa para o Facebook, então fotos de evento, texto de devocional, vídeo ou imagem com reflexão. No YouTube, a gente sabe que é só vídeo, mas pode ser um vídeo short, que é aquele vídeo curto que fica lá, o YouTube Shorts. Vídeo de apresentação, uma live, um tutorial, um podcast com bate-papo. E outra rede social que você queira usar, coloca lá o que tem. Eu acho muito legal essa etapa, né, que é essa elaboração do quadro de conteúdo. Esse momento é o momento que você vai fazer aquele brainstorm assim, de Uhum, conteúdo, né? Então eu seleciono as redes sociais que eu quero trabalhar no meu projeto, e aí esse é um passo inicial. Você não vai fazer isso toda hora. Você pega e coloca ali todo tipo de conteúdo que você está vendo, que está performando bem nas redes uhum. sociais, as pessoas têm curtido, comentado. Coloca ali, vai colocando essas ideias, que depois você vai organizar eles de fato, né? Primeiro momento é você criar uma gaveta aí de conteúdos que você consegue ter para utilizar sempre que precisa. E esse é o momento de captar ali referências, né, para o seu Uhum. trabalho. Capta ali as referências, guarda essas referências, coloca ali tudo anotadinho, porque isso vai ajudar depois quando você for planejar de fato o que vai acontecer quando. Sim, porque pensando também nisso, você consegue definir quantos dias da semana você vai fazer publicação, qual o tipo da publicação. Então, o Pedro falou sobre a proporção de 80 a 20, você já consegue delimitar isso lá. Talvez você não sabe ainda qual programação a igreja vai ter, mas você sabe que aquele momento específico da semana serve para falar algo que vai ter na igreja. Então é importante você ter esse calendário semanal do que vai acontecer, você ser constante, porque isso também ajuda na nossa organização. Então, é, contando aqui um pouquinho do que a gente faz, na CV a gente também afunila as nossas redes sociais. Então, a gente tem tarefas que abraçam cada mês do ano. E aí, dentro delas, a gente separa por semanas do ano. E aí, dentro da semana, a gente coloca os dias. Então, isso ajuda a gente se organizar melhor, porque eu posso saber o que vai ser falado no mês, como eu posso saber o que vai ser falado numa semana específica.
Então, é importante criar essa linha editorial separada por semanas, porque acaba sendo uma visualização mais fácil, mas que seja facilmente conectado também com um mês, para você entender, nossa, eu fui bem constante na minha mensagem nesse mês, ou, ixi, esse mês eu falei de um monte de assunto diferente que nos conecta. Então, é importante que isso fique registrado, documentado e muito bem organizado para que a sua comunicação seja clara do início ao fim. Uma coisa que eu acho bem legal que dá para ser feito é nessa estruturação, né, da sua linha editorial, monta uma tabela daquilo que você quer falar, né, das suas Uhum. semanas. Então, por exemplo, lá domingo tem a transmissão do culto. Na segunda eu quero fazer um vídeo de testemunho lá no Instagram. Ou então, né, na terça eu vou fazer um vídeo de devocional no meu YouTube. E aí você consegue, né, nos seus diferentes canais, ter essa estrutura. E essa estrutura vai te ajudar depois você planejar a cada semana o que vai acontecer. Você tem essa estrutura, você só vai mudando a temática depois, né? Então você começa ali colocando essa estrutura, o que vai acontecer no dia a dia, e a próxima etapa é você estipular a temática e trabalhar o que vai ser postado em cada um desses momentos. Eu gosto muito de pensar nessa estruturação da linha editorial, a gente respeitar, visualizar sempre, né, se os conteúdos que eu estou colocando ali, se eles estão ali no topo, no meio e no fundo de funil. Ou seja, se eles estão mais. São conteúdos. Precisa ter conteúdo de aderência, precisa ter conteúdo de profundidade, ou seja, precisa ter conteúdo que vai alcançar pessoas, precisa ter conteúdo que vai nutrir essas pessoas, tudo isso precisa estar contemplado na forma como a gente vai trabalhando a nossa linha editorial, né? Para a gente não fazer só conteúdo de topo de funil, nem só de meio e nem só de fundo de funil, mas ter isso bem elaborado dentro dessas proporções. Boa. E aí talvez você esteja se perguntando, mas será que eu tenho tanto assunto assim para falar? Como que eu posso falar? E a gente vai falar agora sobre um modelo de linha editorial que se chama 3Hs, que são três siglas em inglês, o Help, o Hub e o Hero, que são tipos de conteúdo que você pode fazer para determinados momentos, né, da audiência que está te acompanhando, para que isso possa nutrir a pessoa, né? Esse termo ele é bem comum no marketing, a gente quer nutrir pessoas, trazer coisas ali que vão fazer sentido para ela, que ela vai entender a sua mensagem como algo que está de fato conectando com ela. E o que é o conteúdo Hero? Ele é um conteúdo para momentos especiais, que pode ser, por exemplo, datas especiais. Então você quer trabalhar ali um conteúdo que, tipo, vai estourar sua bolha, ele vai é, atingir pessoas, porque é algo bem especial. Por exemplo, a Páscoa, o Natal, é algo que vai chamar atenção ali no primeiro momento. É um conteúdo herói. Traduzindo o termo para português, e geralmente é aquele conteúdo que vai viralizar muito mais rápido, porque ele é assim, é algo que atinge muitas pessoas. Fala sobre o Hub agora. Sim. O Hub é um conteúdo que ele vai ser mais voltado para engajamento e profundidade. Então, né, Hub, a gente é, não tem uma tradução agora bem literal aqui, mas Hub é aquele tipo de conteúdo que você gera conversa entre as pessoas, né? Gera aquela interação, é conteúdo que vai gerar comentário, que vai de fato, né, fazer com que as pessoas reflitam e queiram participar ali da conversa, né? Então, quando você for fazer um post nas redes sociais, puxa as pessoas, coloca ali essas call to action, essas chamadas para ação, para que as pessoas comentem, né? Uhum. Para que elas interajam com aquele conteúdo. Então, crie esse conteúdo pensando como que eu posso chamar as pessoas para conversar. Porque, afinal de contas, as redes são sociais, ou seja, a gente gosta de interagir com outras pessoas dentro das redes sociais. Aproveita esse gancho das redes sociais e gera ali também uma conversa entre as pessoas, né? Não faça um conteúdo em que você só palestra para os outros, Uhum. né? Palestrinha. Faz um conteúdo que gera conversa, em que as pessoas podem contribuir, que as pessoas podem de fato, né, dar a opinião delas e trazer essa conversa à tona. E aí que você vai gerar mais e mais interação das pessoas com o seu conteúdo. Isso vai te inspirar para criar novos conteúdos. E pensando só na plataforma, né, as redes sociais gostam que você gera
comentário e elas começam a entregar para mais gente. Uhum. Então, pensa nesse conteúdo aí, Hub, porque temos o terceiro que é o Help. Isso, e ainda sobre o Hub, responda aos comentários. Responda os comentários, exatamente. Não adianta você abrir conversas se você não vai continuar essas conversas. Então, uma das responsabilidades da equipe de comunidade que eu estava comentando aqui é essa interação com a nossa audiência, com a nossa comunidade. Então, abra essas perguntas, esses questionamentos na maneira saudável do termo, mas continue essa conversa. São coisas assim que vão te ajudar tanto a levar a mensagem do evangelho, quanto você pode até tirar alguns insights, algumas ideias para o terceiro tipo de conteúdo, que é o help, que são conteúdos que vão atender necessidades específicas, reflexões ou mensagens de apoio. Por exemplo, você está vendo ali que aquele post que você fez, as pessoas não entendem muito sobre um determinado termo ou alguma coisa que, sei lá, as pessoas estão falando atualmente que tenha viralizado, que tá todo mundo falando sobre isso. Ajuda, traga essa informação. É um conteúdo informativo, mas que ainda assim tem a ver com o seu nicho, com o que você está falando, que pode servir de apoio para a sua audiência. Eles vão enxergar você como uma fonte de conteúdo, como algo que também ajuda, que não tá só falando, tipo, eu tô aqui dando meu posicionamento, mas eu também quero ajudar, eu também quero servir a minha comunidade. E esse tipo de conteúdo é muito interessante, porque geralmente ele vai gerar bastante compartilhamento, porque você tá trazendo uma explicação. E geralmente você quer mandar para uma pessoa, tipo, olha isso aqui que legal que eu vi, ou o que você achou disso. Todos esses conteúdos que a gente está falando, eles são capazes de abrir conversas e gerar comentários, mas a maneira como você pensa, como você planeja eles, ela pode ser um pouquinho diferente para que você tenha determinadas faces na sua rede social e você entenda momentos diferentes que a sua audiência tá. E aí, analisando tudo isso, você consegue ver se tá funcionando o seu tipo de comunicação, se talvez você precisa gerar mais conteúdo hero ou sei lá, acho que eu tô fazendo muito help, então agora eu vou fazer um hub. E é bem interessante você poder mesclar esses conteúdos, porque você consegue ver aquilo que funciona e fazer determinados ajustes. Isso, eu diria até para você mesclar já no seu planejamento. Uhum. Tenta dar uma equilibrada. Pode ser também que o seu tipo de nicho, né, as pessoas que você quer alcançar, elas vão precisar, por exemplo, mais de help do que de hub ou de hero. Então, analisa isso bem, mas como um conselho geral tenta equilibrar isso na sua tabelinha ali de conteúdos que vão ser repetidos aí semanalmente, né? Sim. Nessa estrutura que você está criando. Porque depois que você tem essa estrutura montada, né, com o que você quer postar em cada um dos canais que você está trabalhando, você vai partir então para o planejamento. Para o momento em que você planeja de fato esse conteúdo com as temáticas, como a Aline disse, né? A gente trabalha as temáticas mensais aqui no CV, e aí dentro disso a gente vai estruturando ali os posts que a gente quer e trabalhando com eles. Numa das nossas páginas, né, a gente estava trabalhando 5 posts semanais, então a gente colocou nessa estrutura que toda semana a gente quer fazer 3 posts e 2 reels. Uhum. Era a estrutura que a gente estava seguindo. E aí, quando a gente colocou, né, esse tema pro mês, a gente inseria esse tema dentro daquilo que a gente estava produzindo nos posts e nas redes sociais. E aí você consegue, então, fazer um calendário de posts, né? E montar aí, como você está vendo, um calendário para as postagens que vão acontecer. E aí você consegue visualizar direitinho o que vai ser postado quando, quem vai ser responsável pelo quê, Uhum. qual que é o tipo de conteúdo que está sendo colocado ali, qual que é o tema, você vai trabalhando isso no seu planejamento. Então você segue a sua linha editorial ali que você está usando semanalmente, mas repetindo depois essa estrutura, só que agora com carne, digamos assim, né? Com conteúdo de fato, com coisa que vai alcançar a sua audiência. Sim. E de novo, esse processo ele vai te ajudar. Porque quando você consegue ter uma visão macro do seu mês, então, a gente selecionou é, esses tipos de conteúdo. É muito mais fácil quando você vai sentar ali na frente do computador e pensar o que vai ser planejado, quando você vai de fato escrever aquilo que vai ser publicado,
é muito mais fácil, muito mais eficiente, porque você já separou ali. E aí, até uma coisa legal que você pode fazer é, se você já sabe a história que você vai contar, você pode deixar um gostinho ali de, tipo, ó, isso aqui continua depois. Então, você já consegue planejar e na hora que você está escrevendo conteúdo, criando conteúdo, você consegue até ir usando alguns ganchos para prender a atenção da pessoa para que ela continue ali com você, porque você já planejou. E aí a sua comunicação, ela é clara do início ao fim, as pessoas vão entender exatamente o que você quer dizer, você consegue chamar a atenção delas. Com planejamento, você pode até abrir espaços na agenda. Então vamos supor que aconteceu algo muito bombástico no mundo e você quer que a sua igreja fale sobre isso. Remaneja aquilo que já estava planejado para outro dia. Não perca essa oportunidade de abrir conversas. São essas pequenas coisas que a gente vai fazendo em planejamento que nos ajudam a ter uma mensagem eficiente, a ser uma igreja relevante. E uma dica que eu dou é: faça isso mensalmente. Começa fazendo semanalmente, depois mensalmente, mas não faz assim um ano inteiro de uma vez. Senão você perde oportunidades e as pessoas percebem que é algo ali mecânico que está acontecendo naquela rede social. Então, não caia no na história de montar tudo de uma vez, mas vai sentindo, né, o que Faz está sentido. acontecendo, aquilo que está funcionando, o que, que não está, porque você consegue tornar a comunicação cada vez mais pessoal também para quem está te acompanhando. E aí você vai ter resultados muito melhores do que você sentar em numa tacada só, você produzir, sei lá, 3 meses. Não faça isso, vai sentindo. Uhum. Exatamente, a gente corre essa tentação de sair produzindo, tipo, para muito tempo, e ter tudo isso agendado certinho, você nem precisa mais encostar ali na rede social. Mas aí você não faz a coisa que é mais legal da rede social, que é interagir com as pessoas, né? Que Uhum, é ouvir delas, entender delas o que elas estão precisando e tudo mais. Como a Aline disse, as pessoas percebem quando a gente está tratando uma rede social simplesmente como algo mecânico. Quando a uhum. gente começa a trabalhar os nossos temas, baseado naquilo que as pessoas estão falando com a gente, elas começam a perceber que a gente está ouvindo e está produzindo conteúdo para dor delas, né, para aquilo que dói no coração delas. Sim. E aí, para a gente finalizar, como que eu posso organizar isso tudo, né? A gente não vai entrar muito aqui em princípios de organização e tudo mais. A gente já deu essa dica de como a gente organiza a nossa equipe aqui na CV, né? Tenha principalmente uma pessoa para trabalhar essa parte toda de marketing, tenha uma pessoa para trabalhar essa parte de conteúdo, produção de vídeos e etc. E tenha uma pessoa para cuidar da comunidade, para responder comentário, para continuar essas conversas, para fazer as parcerias, para, enfim, ter tempo para as outras pessoas, né? Identifica ali na sua igreja, né, ou no seu ministério, pessoas que têm dom para essas coisas, ou até formação na área, e chama essas pessoas para fazerem parte. Muitas vezes a gente acaba começando, né, projetos com uma equipe, né, sozinhos, fazendo tudo, mas fica muito mais gostoso quando a gente está fazendo em equipe, com gente de verdade. Abre diálogo, abre conversa, a gente debate, né, as estratégias, enfim, vai desenhando as coisas juntos. A gente não tem resposta para tudo, né? E aí, quando a gente começa a conversar, a gente vai tendo ideia, vai tendo, né, novos caminhos, novas táticas para a gente chegar na nossa estratégia. Então, chama pessoal aí para fazer parte da sua equipe, da sua estrutura aí de equipe. Mas você vai precisar abrir tarefas para as pessoas, né? Você vai precisar colocar tarefas para que elas sejam feitas. Por isso, a gente conhece, né? A gente sabe de algumas. Existem milhares de formas de organização de tarefas, de, enfim, de gestão de projetos e tal. Só que para você ter uma pinceladinha aqui nos nossos últimos minutos, como que você pode organizar essas tarefas? Você pode fazer um esquema de Kanban. Kanban é um esquema de colunas em que você tem, por exemplo, uma coluna de tarefas que estão para serem feitas, uma coluna que está que está em andamento e uma coluna que está concluída. E você vai arrastando essas tarefas de um lugar para o outro. Você pode fazer isso dentro de um Notion, por exemplo, de um Trello. Você tem a liberdade de escolher a plataforma que você quer fazer. Se quer fazer no Word, faça, mas eu não indico muito. Prefira por ferramentas que são online, em que as outras pessoas do seu time estão vendo o que está sendo feito.
E aí você vai arrastando essas tarefas entre as colunas, né? Então, aquilo que tá para fazer tá em andamento, eu arrasto para a coluna em andamento. Concluiu, eu arrasto ela para a coluna de conclusão. E aí você consegue ir gerenciando ali o que está sendo feito. Existe uma outra teoria aí que é a de Get Things Done, ou seja, tem as coisas feitas, né? Que é o nosso famoso checklist, né? Faz um checklist do que precisa ser feito ali bonitinho e vai dando tique nas tarefas que vocês concluíram. É um jeito também muito orgânico e natural das pessoas se organizarem com tarefas. Todo mundo gosta de fazer checklist. Você vai viajar, você faz um checklist. Vai no mercado, faz um checklist. É Uhum. uma forma muito natural para a gente de organizar as nossas tarefas. E aí, como que você pode trabalhar também melhor o seu dia a dia, né? Existem umas teorias que, por exemplo, existe a teoria do Eat the Frog, ou Coma o Sapo, que fala que você precisa fazer as tarefas mais difíceis pela manhã e deixar as mais de boa para tarde. Então, se você é uma pessoa da manhã que acorda com aquela disposição, acorda bem, acorda feliz, acorda com tudo, pega isso, pega as tarefas mais difíceis para fazer de manhã e de tarde você fica com as tarefas mais tranquilas. Agora, se você é o inverso, você não acorda bem, acorda de mau humor, não tá afim de dar bom dia para ninguém, usa o princípio de Pareto, que é justamente o contrário. Ou seja, você deixa para amanhã as tarefas que você vê que são as mais fáceis. E de tarde, quando você está mais energizado, já almoçou, está lá super de boa, você deixa então as tarefas mais difíceis para fazer. Entenda quem você é, como sua equipe trabalha, para também ter essa sensibilidade de ver como que as pessoas funcionam, né? Aqui na CV mesmo a gente tem pessoas trabalhando de diversas formas e tem gente que vai preferir chegar às 7 da manhã aqui no escritório para fazer todas as tarefas mais difíceis no silêncio. E tá tudo bem. E tem gente que vai ficar mais tarde na CV porque percebe que no começo da noite ou durante a noite até consegue fazer melhor as tarefas. Tá tudo certo. Cada um tem um jeito diferente de trabalhar. Com a sua equipe, faça o mesmo. Perceba quais são aí as aptidões de cada um Uhum. e quem prefere trabalhar quando. Desenvolva essa capacidade também na sua equipe de trabalhar em assincronia, ou seja, não precisamos sempre estar junto trabalhando, mas cada um está fazendo uma parte e aí a coisa vai sendo desenvolvida e não precisa estar sempre junto, porque se alguém passa mal, se alguém não está conseguindo fazer o que precisa ser feito, se a sua equipe não está acostumada a trabalhar de forma assíncrona, você vai ter dificuldades aí no gerenciar do seu projeto. Sim, é verdade. E aí você vai descobrindo o melhor jeito de você trabalhar, aquilo que faz mais sentido para você. Aqui mesmo na CV a gente está sempre experimentando coisas novas, porque existe também o fator externo, então em determinados momentos você não vai conseguir se concentrar de manhã, mas em outros você vai, e aí é importante que você esteja atento ali para aquilo que funciona e consiga, enfim, criar a comunicação para sua igreja, para o seu ministério, e entender que cada pessoa também tem um jeito e tá tudo bem. O importante é que as coisas no final sejam feitas, né? E acho que é isso. Sim. Então, só recapitulando rapidinho aqui com vocês, para a gente, né, relembrar alguns passos muito importantes. Faça o diagnóstico de quem você é, de quem o seu ministério é, a sua igreja, o que, né, você precisa aí resolver. Faça o seu briefing do projeto. Então, sempre que for começar um projeto novo, trabalhe ali bonitinho num documento o que precisa ser feito e planeje a sua comunicação. Utilize essas ideias, essas teorias que a gente trouxe aqui. Acho que vai dar para assistir de novo a gravação e tudo mais. Se precisar, assiste. Tira print aqui dos slides se você precisa de ajuda aí para pensar numa estrutura de comunicação. E aí você coloca isso tudo no papel sempre. Acho que é muito importante. Sim. Anotar, é muito importante documentar as coisas. Pode ser de forma digital, pode ser no papel. A forma como você achar melhor. Você que gerencia aí o seu projeto, tá bom? Vamos fazer uma oração para a gente terminar esse momento? Eu só quero falar uma coisa antes. Sim. Teste coisas novas o tempo todo. Eu gosto de falar aqui que as coisas não são fixas e eu não sei a resposta de todas as coisas. Então é sempre importante você testar aquilo que tá acontecendo pra ver se tem a ver, pra ver se funciona. E
testando coisas, você aprende mais. Então, isso é muito importante, isso é muito legal. Então, não tenha medo de testar coisas novas e diferentes. Isso aí. Vamos orar então? Hum. Senhor, muito obrigado porque a gente pôde ter esse momento juntos aqui. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui com a gente acompanhando esse momento especial de workshop, de oficina. Obrigado porque o Senhor tem abençoado essa conferência, não só presencialmente, mas também online. E a gente percebe a tua mão cuidando, Senhor, dessa conferência, desse evento. Te pedimos, Deus, que esteja abençoando a cada um de nós, a cada pessoa que está participando aqui do nosso workshop, Senhor, que o Senhor de fato inspire, que o Senhor mova, que o Senhor trabalhe ali e realmente inspire pessoas para desenvolver projetos evangelísticos, digitais ou não, Senhor, para que o seu nome seja realmente glorificado e seja anunciado para cada cantinho do nosso país. Te pedimos, Deus, que abençoe a vida de cada um aqui, esteja cuidando e motivando, acendendo nos corações essa chama e mantendo ela acesa para realmente falar do teu nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Valeu! Muito obrigada pela sua participação. Se você quiser continuar acompanhando aquilo que a CV tem feito, entra no nosso site, é www.cvglobal.co/pt de português. Então acompanha a gente tem criado uma plataforma, ela ainda está em processo de construção, mas tem muita coisa lá que pode servir para sua igreja, para sua comunicação, dicas, vídeos, cursos, que é onde a gente aprofunda muito mais nisso que a gente trabalhou. E lembrando que tudo que a CV faz é gratuito. Gratuito, Então, isso é bem importante. você não vai pagar nada para utilizar aquilo que a CV tem produzido. E a gente espera que possa continuar abençoando você e o seu ministério e te ajudando a compartilhar o evangelho e levar Jesus para o máximo de pessoas possível. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau!